Fala galera, UFC 272, card principal. Vamos para as análises e palpites. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. E o vídeo do card preliminar também já está no canal, beleza? Vamos lá assistir também. A primeira luta vai ser entre os pesos pesados. O americano Greg Hard vai enfrentar o Sergey Spivak, da Moldávia. O Hard tem 33 anos, venceu 7 lutas, sendo 6 por nocaute e uma decisão, e perdeu 4, 2 por nocaute, uma por decisão e uma por desqualificação na sua estreia no UFC. Uma joelhada ilegal. Ele fez 9 lutas no UFC, venceu 4, perdeu 4 e tem uma sem resultado. Ele tinha vencido do Ben Sossoli, mas ele foi visto usando um inalador em um dos intervalos, que não é permitido, e o resultado da luta foi anulado. Ele vem de 2 derrotas seguidas, foi nocauteado pelo Marcin Tybura e pelo Taito Iwasa. O Spivak tem 27 anos, venceu 13 e perdeu 3. Ele tem 5 vitórias por nocaute, 6 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão. Chegou invicto no UFC, mas perdeu logo na estreia. Ele foi nocauteado pelo Walt Harris. E ele venceu o Taito Iwasa por finalização na sequência. Depois perdeu para o Marcin Tybura também e venceu 3 seguidas. O Carlos Boi, Jared Vanderaa e o Alexei Oleinik. Na sua última luta ele foi nocauteado pelo Tom Aspinall. Bom, com 65% de favoritismo, o Sergey Spivak é bastante superior, na minha opinião. Ele é melhor tecnicamente, no chão nem se fale, tem mais gás e ele deve vencer. A chance do Hard ganhar é acertar um soco, que ele tem um poder de nocaute, não dá para negar. Ele é mais pesado do que o adversário também, mas eu vejo bastante favoritismo para o Spivak e acredito que ele consiga até finalizar por volta do segundo round, quando o gás do Hard estiver um pouco menor. Bom, agora a gente tem 3 lutas seguidas envolvendo brasileiros. A primeira delas, o americano Kevin Holland vai descer agora para o meio médio e vai enfrentar o Alex Oliveira, o cowboy. O Holland tem 29 anos, 21 vitórias e 7 derrotas, venceu 12 vezes por nocaute, 5 por finalização e 4 por decisão, e ele perdeu 2 vezes por finalização e 5 por decisão, nunca foi nocauteado. O americano fez 13 lutas no UFC, venceu 8, perdeu 4, e a sua última luta foi interrompida no primeiro round. Ele ficou sem resultado. Deu um choque de cabeça entre ele e o Khalid Daukaus, e a luta foi interrompida. Antes disso, ele tinha perdido 2 seguidas. Ele perdeu para o Derek Brunson e para o Marvin Vettori, 2 caras tops aí da categoria de cima, as 2 por decisão. Ele já perdeu também para o Marreta e para o Brendan Allen. Mas ele já vem de boas vitórias contra o Ronaldo Jacaré e o Joaquim Buckley. Ele inclusive nocauteou o Jacaré estando com as costas no chão por baixo. Ele conseguiu aplicar uns socos que o Jacaré sentiu bastante e foi nocauteado. O Alex tem 34 anos, venceu 22 e perdeu 11. Tem 12 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 5 por decisão. E ele perdeu 1 por nocaute, 6 por finalização e 4 por decisão. Ainda tem um empate e 2 lutas sem resultado. O brasileiro vive o pior momento da sua carreira. Ele perdeu as últimas 3 lutas e ele só venceu 2 das últimas 8. E uma dessas vitórias ainda foi uma decisão dividida e a outra por decisão unânime. Bom, o americano é favorito com cerca de 75% e eu vou ter que, infelizmente, concordar com as casas de aposta, apesar de sempre torcer para os brasileiros. O Alex está numa fase bem ruim, inclusive se ele perder, eu acredito que ele possa até ser demitido do UFC. E vejo então a vitória do Kevin Holland por nocaute. Bom, a terceira luta do card principal, Edson Barbosa vai enfrentar o americano Bryce Mitchell pelo peso pena. O Mitchell tem 27 anos, ele está invicto na carreira, tem 14 lutas, 14 vitórias, venceu 9 vezes por finalização e 5 por decisão. Ele era campeão do V3 Fights, que é um outro evento americano, bem menor. Chegou no UFC em 2018. Fez 5 lutas, venceu todas, 4 vezes por decisão e só 1 por finalização. Ele já é o 11º do ranking dos penas, mas sua vitória mais significante foi contra o André Fili, na sua última luta. Ele ainda não enfrentou nenhum grande desafio. O Barbosa tem 36 anos, 22 vitórias e 10 derrotas, venceu 13 vezes por nocaute,
uma por finalização e 8 por decisão. Ele já perdeu 4 vezes por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Ele enfrentou as maiores pedreiras da categoria dos leves, quando ele estava por lá. Ele já venceu o Anthony Pettis, venceu o Beneil Dariush e já venceu o Dan Hooker também. E ele perdeu para o Tony Ferguson, o Khabib, Justin Gaethje, só o cara top da categoria. Em 2019 ele perdeu para o Paul Felder em uma decisão dividida que foi bem controversa. E em seguida ele mudou para a categoria dos penas. Ele desceu e mais uma derrota bem controversa por decisão dividida para o Dan Ige. Mas depois disso ele venceu o Armikani e o Shane Burgos. Agora ele vem de derrota para o Giga Chikadze. Bom, o americano está com um pequeno favoritismo de 65%. Eu vou acreditar no brasileiro. É que o jogo do americano é muito chato. O cara vai querer agarrar, vai querer levar para o chão, que ele é muito bom nesse jogo de grappling. Mas o Barbosa é muito melhor striker, ele é mais forte. E eu acredito que o americano não aguenta a pressão, caso o Barbosa consiga defender as quedas, porque eu não vejo o americano trocando mais de 1 minuto com o Barbosa. Ele vai querer agarrar a todo custo e levar a luta para o chão. E aí pode ser aquela luta mais chata, amarrada, e o americano acabar vencendo. Mas eu acredito no nocaute do Edson Barbosa. Bom, no coevento, o Rafael dos Anjos vai enfrentar o Renato Carneiro, moicano, mais 2 brasileiros aí que vão se enfrentar. A princípio, o Rafael dos Anjos ia enfrentar o Rafael Fiziev, mas ele acabou aí pegando a doença da pandemia e teve que sair da luta. A princípio, o Islam Makhachev ia substituir, mas ele fingiu que queria, mas a equipe dele recusou a luta. E o moicano aceitou na hora, viajou de Brasília para lá, faltando 4 dias, e vai lutar. A luta seria a princípio pelo peso leve, mas eles vão lutar com peso casado, de 72 quilos. O dos Anjos é o 6º do ranking dos leves, está com 37 anos, ele tem 30 vitórias e 13 derrotas, venceu 5 vezes por nocaute, 10 por finalização e 15 por decisão. E ele tem 3 derrotas por nocaute e 10 por decisão, nunca foi finalizado. Ele está no UFC desde 2008, já foi campeão dos leves, já disputou o cinturão interino nos meio-médios e agora retornou para os leves. Ele não está num bom momento da carreira, ele perdeu 4 das últimas 6 lutas, mas todas as derrotas foram para caras muito bons na categoria. Ele perdeu para o Colby Covington, que é o primeiro do ranking, para o Kamaru Usman, que é o campeão, para o Leon Edwards, que é o terceiro, e para o Chiesa, se não me engano é o 6º ou 7º do ranking. Ele retornou para o peso leve e ele venceu o Paul Felder em uma decisão dividida. O Renato tem 32 anos, 16 vitórias e 4 derrotas, tem 9 vitórias por finalização e 7 por decisão, e ele já perdeu 3 vezes por nocaute e 1 por finalização. Depois que ele perdeu para o José Aldo e para o zumbi coreano, ele subiu de categoria. No peso leve ele fez 4 lutas, venceu 3 por finalização e perdeu 1 por nocaute para o Rafael Fiziev. Bom, mais uma luta muito difícil de analisar. Eu vou escolher o Rafael dos Anjos por ter 5 rounds a luta. Eu acho que ele tem um pouco mais de gás. E como ele nunca foi finalizado e é a grande especialidade do moicano, eu acho que o Rafael vai conseguir segurar a luta aí. Talvez não seja uma luta tão legal. Eu acho que eles não vão trocar tanta porrada. Vai ser uma luta mais agarrada, uma luta no chão. E vejo o Rafael dos Anjos então por decisão. Bom, na luta principal, os ex-amigos aí, companheiros de quarto, Colby Covington, enfrentam o Jorge Masvidal pelo meio médio. O Covington tem 34 anos, 16 vitórias e 3 derrotas, tem 4 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 8 decisão. Ele perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Ele está no UFC desde 2014, fez 14 lutas. Ele perdeu para o Arley Alves lá em 2015 e depois perdeu 2 vezes para o Kamaru Usman, que é o campeão. Ele foi nocauteado no 5º round em uma luta em 2019 e perdeu agora em 2021 por decisão. O Masvidal tem 37 anos, 35 vitórias e 15 derrotas, venceu 16 por nocaute, 2 finalizações e 17 decisões. Ele perdeu 2 vezes por nocaute, 2 por finalização e 11 decisões. Ele está no UFC desde 2013, já fez 20 lutas na organização, venceu 12 e perdeu 8. 4 dessas derrotas foram decisões divididas. E ele vem de 2 derrotas seguidas agora, as 2 para o Kamaru Usman.
A última foi um nocautaço, né? Que Kamaru Usman quase arrancou a cabeça dele. Foi eleito aí pela imprensa especializada como nocaute do ano, em alguns lugares. E antes ele tinha vencido já o Darren Till por nocaute. E o Ben Askren, aquela joelhada aqui em 5 segundos, que acho que todo mundo viu. E venceu o Nate Diaz com uma interrupção médica no terceiro round, né? Naquele cinturão do cara mais durão do UFC, que ele acabou vencendo. Inclusive o Dana White comentou que poderia colocar esse cinturão em jogo nessa luta. Mas não, acho que não vai ser não. Bom, o Covington é bastante favorito nas casas de apostas, mais de 70%. Ele é muito melhor na luta agarrada, no grappling. Ele é bem duro também, ele aguenta bastante porrada. Na trocação, o Masvidal é melhor, na luta em pé, não tem comparação. Alguns companheiros de equipe deles, quando eles treinavam junto, falam que era exatamente isso, que no sparring, quando a luta era agarrada, o Covington amassava o Masvidal, e quando era trocação, o Masvidal amassava o Covington. Mas como é MMA, e a luta agarrada tem grande vantagem aí, eu vou ficar com a vitória do Covington, e acredito por decisão, mesmo sendo 5 rounds, acho que vai ser difícil ele conseguir finalizar ou nocautear o Masvidal. Então, vitória do Covington por decisão. Bom, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta aí o que vocês acham e não esquece de assistir o vídeo do card preliminar também e valeu!